Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor. Amém? Você está feliz? Glória a Deus. Você está empolgado? Glória a Deus. Então, vamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Queria pedir para você fechar os seus olhos. Vamos orar. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento que o Senhor separou para que pudéssemos estar reunidos para aprender de Ti, ó Pai. De fato, da nossa capacidade nós nada podemos, Senhor. E estamos aqui nessa noite porque nós queremos conhecer mais a Ti, Senhor. Porque de fato o nosso maior interesse, Senhor, é em Você, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, na Sua pessoa, ó Espírito Santo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra que o Senhor trouxe para mim nessa noite, para que pudesse estar compartilhando com vocês aqui, é uma palavra que talvez se fosse ser vendida como um produto, né, seria comercializada, por exemplo, como sendo a fórmula do sucesso. Quem quer ter sucesso aqui? Pouca gente, né? Quem quer ter sucesso aqui? Amado, e eu vou te falar qual que é o maior sucesso que eu e você podemos ter. Chama-se intimidade com Deus. Sabe, uma coisa muito forte que o Senhor trouxe para mim é o ensinamento de nós desenvolvermos um novo nível de intimidade com Deus. Sabe que muitas coisas nas nossas vidas, elas não de fato estão acontecendo da forma que eu e você gostaríamos que acontecesse, porque falta em nós, muitas vezes, a intimidade com o Senhor. De fato, muitas vezes temos feito as coisas no automático. O que é fazer no automático? É você vir à igreja, no culto do domingo, no culto de oração na quinta, é você trazer os dízimos e as ofertas à igreja, é você estar lendo a Bíblia em casa, é você estar procurando ouvir pregações no YouTube ou no que é que você tem acesso a alguma plataforma. Mas o mais importante estamos deixando de lado, que é de fato a pessoa do Senhor. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que nós vivemos está dando um eco aqui. Nós estamos vivendo uma geração muito imediatista. E por estarmos vivendo uma sociedade capitalista, não é errado você pensar nisso, mas nós temos que filtrar as coisas. E quando eu digo filtrar é o seguinte: o mundo, ele prega que eu só devo me envolver com alguém se eu conseguir algum benefício. Quem aqui não conhece o famoso interesseiro? Alguém que se aproxima de você visando conquistar alguma coisa. E a partir do momento que você passa de se apresentar como alguma coisa que ele possa angariar algum bem, aquela pessoa simplesmente te esquece, te deixa de lado e segue adiante. É muito ruim, né? Dói, você se sente rejeitado, você se sente na verdade usado pela pessoa. Mas muitas vezes nós temos feito isso para com o Senhor. Sabe, amado, não é pecado, pelo contrário, é correto você desejar receber coisas do Senhor. Não é errado nós irmos à igreja e pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele restaure a minha vida, para que Ele restaure o meu casamento, para que Ele mude as minhas finanças, para que Deus me dê condições de eu comprar um carro, de eu comprar uma casa. Não é errado, isso é presente do Senhor para mim e para você. Mas o motivo com o qual eu e você temos que nos relacionar com Deus é simplesmente porque o amamos e porque Ele é tudo na nossa vida. Sabe, não é apenas conhecer a Deus, não é apenas vir à igreja e se alimentar da palavra, é de fato colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 15, diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe:
Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, se é Jesus, porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito isto, está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados, essa palavra, essa parábola é muito forte, porque ela fala sobre prioridades. Perceba um ensinamento interessante que a gente pode extrair daqui. A Bíblia diz que um homem convidou pessoas para cear na sua casa, ou seja, ela deu crédito a uma pessoa. Você concorda comigo que na sua casa você só entra quem você realmente quer? Que você não convida para a sua casa qualquer um, ou que você não chama uma pessoa que você não quer que realmente ela esteja lá? Quando a Bíblia se refere a banquete, ela está falando de consideração, de honra, de presente. Então, você colocar uma pessoa, trazer uma pessoa e preparar um jantar, um banquete para ela, você está dizendo a ela: olha, você é muito importante para mim. A sua companhia, a sua presença na minha vida é importante e faz diferença. Mas aí é interessante que a Bíblia fala que, não obstante, todos começaram a dar desculpas. E olha que interessante, a primeira desculpa foi o seguinte: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Amados, você acha que Deus é contra você adquirir um imóvel, por exemplo? De forma alguma. Deus não é contra nada disso. E é interessante porque os exemplos que foram utilizados aqui foram exemplos que mostram que não são pecados. Muitas vezes nós na igreja pregamos que o maior inimigo da nossa caminhada na fé é o pecado. E muita gente acredita nisso. Amado, o maior impedimento para o meu e o teu crescimento, para a tua caminhada na fé, é a distração. É a distração. Quando em Hebreus fala de corrermos a carreira, ele fala que devemos manter firmes, aonde? No autor e consumador da nossa fé. Mas é o olhar firme adiante, para não nos distrairmos. Sabe que muitas vezes nós colocamos, eu vou falar isso porque o Senhor falou para mim e doeu em mim, amado. Igual quando você que é casado e faz alguma coisa que a sua esposa vem falar para você depois, incomoda, né? Você fica com raiva, porque você sabe que ela está certa, mas você não quer dar o braço a torcer, né? Porque às vezes é ruim para a gente admitir que a gente está errado, e ainda mais porque nós utilizamos aqui coisas lícitas, coisas que não são pecado. Amado, não é errado você se empenhar para comprar sua casa própria, não é errado. Não é errado eu e você empregarmos força no nosso trabalho para entregarmos um trabalho de qualidade, não é errado. A Bíblia diz que tudo aquilo quanto façamos como para o Senhor e não para homens. Não é errado. O errado é quando isso passa a ser a tua locomotiva, o teu único motivo de agir.
Aí o segundo fala o quê? Olha, comprei 5 juntas de bois. É porque a gente, às vezes, na nossa época, como nós não conseguimos transportar para o contexto atual. Mas, amados, 5 juntas de boi, ou seja, são 10 bois, né? São 5 pares de bois. Quando ele fala junta, é porque provavelmente esses bois eles seriam usados para puxar a carroça no arado. Isso está falando de produtividade de renda. Ou seja, se uma pessoa comprou 5 juntas de boi, é sinal de que ela está prosperando financeiramente. Você já pensou? A pessoa diz assim, olha, eu não posso comparecer a um determinado evento da igreja, por exemplo, porque eu estou comprando, estou duplicando o meu arsenal de trabalho. Por exemplo, a pessoa é dona de uma padaria e ela consegue dobrar o maquinário e dobrar o número de funcionários. Vê que coisa maravilhosa. Isso é bênção, você concorda comigo? Mas deixa de ser bênção a partir do momento que aquilo ali rouba o lugar do Senhor na minha e na sua vida. O terceiro, a gente não pode nem questionar. O cara diz, olha, eu me casei. Casar é um projeto do Senhor. Foi a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem, que o homem foi questionar. Deus fez uma mulher e falou para ela, deixará o pai e mãe se tornar com ela uma só carne. O casamento é uma das primeiras coisas que existiu na humanidade. Mandamento do Senhor. Então nós temos aqui pessoas que estão sendo abençoadas pelo Senhor, mas não estão devolvendo a Ele a devida importância. E muitas vezes, amado, o Senhor, Ele está querendo se manifestar, querendo se mostrar que é Deus, desejando nos alcançar, mas muitas vezes nós temos colocado os pensamentos e as motivações da forma errada. Meu amado, não é você somente vir à igreja que é o importante, é você desejar estar aqui. Davi falava no livro de Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, amado, vir à igreja não deve ser motivo de tortura. Vir à igreja não deve ser o cara dizer, não tem nada para fazer mesmo, vamos lá na igreja. Vir à igreja não deve ser o motivo pelo qual eu e você estamos nos sentindo obrigados ou vindo à igreja unicamente para bater ponto. Não vou para a igreja porque senão o pastor vai ficar com raiva de mim. Não, amado, não deve ser essa a motivação. Nós devemos vir à igreja porque o Senhor é a nossa prioridade, porque Ele é tudo para nós, porque sem Ele a nossa vida não tem mais sentido. Sabe, amado, o irmão Rega, ele conta no livro dele, O Toque de Midas, um livro espetacular. Se você não leu, eu te aconselho depois a procurar na livraria, se não tiver, faz encomenda para ler. É espetacular. E aí o Toque de Midas, ele começa falando que o irmão Reagan fala que ele recebe o chamado do Senhor para entrar. Esse livro aqui depois é espetacular. E, amado, ele traz um ensinamento muito interessante. O que a Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 19? Alguém lembra? Diz assim, põe aqui para a gente ver. Isaías 1,19. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí vê que interessante. Se é uma partícula condicional. Muitas vezes nós só estamos no ouvirdes, e tem gente que não está nem no ouvir. Mas se eu e você estamos aqui hoje, nós estamos pelo menos fazendo o ouvir, porque quando nós vemos a igreja, o Senhor está falando conosco. Você crê nisso? Então o Senhor está nos usando, está falando conosco, então estamos ouvindo. Mas a primeira parte, será que de fato estamos cumprindo? De querer o Senhor.
de desejá-lo com todas as nossas forças. Porque, meu amado, de fato, quando o Senhor for prioridade nas nossas vidas, ocupar o local de máxima prioridade, não haverá desculpa, não haverá impedimento, não haverá dificuldade, não haverá nada que te impeça de servir ao Senhor. Pelo contrário, vai extravasar gratidão. E aí o irmão Reagan fala que quando ele recebeu um chamado, ele uma hora disse: eu agora vou entrar no ministério itinerante. E a Bíblia fala que ele, e ele fala nesse livro que ele entregou a casa onde ele morava, vendeu a casa, comprou um trailer móvel e começou a viajar. Isso na década de 50, 60, o avião não era um transporte tão utilizado de forma comercial, então ele montava lá. Estados Unidos tem a maior malha rodoviária do planeta, então para ele era fácil, entrava no carro e se locomovia. E ele falava que depois de um ano ele foi ver, ele estava tendo prejuízo financeiro. Aí ele disse: peraí, eu estou me dedicando à obra, eu larguei tudo para servir ao chamado do Senhor, estou aqui sol a sol, pregando, ministrando, dando o meu melhor, e não estou sendo recompensado por isso, eu mal estou conseguindo sobreviver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha agenda de pregação. E aí ele fala que ele começou a pregar mais ainda, pregava 4, 5 reuniões no domingo, sábado, segunda, terça, intensificou a agenda de pregação dele. Agora vai melhorar, só piorou a parte financeira dele. E ele, de um dia revoltado, chegou na presença do Senhor e disse: Senhor, o Senhor disse que se eu quisesse e eu visse, eu ia comer o melhor dessa terra, eu estou aqui te servindo, não estou comendo nada de bom. E aí diz que o Senhor chegou para ele, o Espírito Santo disse assim: exatamente isso, você tem que querer. Não é porque eu mandei, não é porque eu te dei um chamado, que você disse: tá bom, eu vou fazer, e começa a fazer. Não é só você fazer, é você desejar fazer. Amado, não é só estar na igreja, é desejar estar na igreja. Não é só vir ao culto para dizer: vou cumprir mais um programa social aí, fazer a média com o pessoal. Não, amado, é você vir à igreja desejando estar aqui. É isso que faz a diferença. E aí ele fala que ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. Porque, amado, até a obra do Senhor, até o cumprimento do chamado, se você não colocar o teu coração envolvido, ele passa a ser um peso, uma distração na sua vida. Preste atenção, eu não estou falando que você não deve vir à igreja, pelo contrário. Eu não estou falando que você não deve se alimentar com mais fervor pelo Senhor, não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a tua motivação deve ser procurar conhecer a Deus. Essa deve ser a nossa única motivação, e o resto vos será acrescentado. Quando a Bíblia fala, como Jesus falou em Lucas 12:31, procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, o problema é que nós colocamos as coisas em primeiro lugar e Deus no meio tempo ali, e acontece que a gente fica, de fato, a ver navios. Amados, se eu e você não encaramos Deus como prioridade, Deus, de fato, não pode se manifestar na sua plenitude para nós. Sabe, eu sei que essa palavra pode ser uma palavra um pouco dura, mas vamos lá para Jeremias, no capítulo 29:13, mas é uma palavra que vai trazer mudança na tua vida. Isso é Deus falando. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis
e me achareis. Quando o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema, amado, é que nós muitas vezes não temos colocado Deus com todo o nosso coração. O problema é que muitas vezes a obra ela tem sido, de fato, uma coisa secundária na nossa vida. Sabe, amados, Deus está querendo mudar a nossa vida, mas para isso, Ele precisa ser a nossa prioridade. Porque no verso seguinte, ele fala: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe, muitas vezes nós estamos com resultados nas nossas vidas que não são tão agradáveis. Sabe, às vezes eu e você estamos enfrentando situações que muitas vezes estão bem aquém, bem distantes daquilo que nós gostaríamos. Seja no teu casamento, seja na tua vida financeira, seja no teu trabalho, aonde for. Muitas vezes, a nossa vida, ela está situada em coisas que não estão nos tirando, ou que estão tirando o nosso real propósito no Senhor. Sabe, amados, a Bíblia diz aqui, como deixa bem claro, que Deus ele quer ser encontrado. Sabe qual você quando é pai, que vai brincar com seu filho, de esconde-esconde? Você não vai brincar para valer, né? Você não se esconde num local que ele nunca vai te encontrar. Não, você se esconde num local que ele provavelmente vai te achar. Por quê? Porque você quer que ele te encontre. Porque você sabe que quando ele te achar, ele vai começar a rir e vai ser a maior felicidade. Quem aqui nunca passou por isso? É muito prazeroso, né? Agora, imagina Deus conosco. A Bíblia diz, amado, que o sacrifício de Jesus, quando Jesus ele morreu na cruz, o véu ele foi rasgado. Ou seja, Deus quer se apresentar na inteira plenitude para nós. Está dizendo: ei, eu estou aqui. Me procura, me coloque em primeiro lugar na tua vida, me procura, porque aí eu vou poder mudar a tua sorte. Agora, muitas vezes nós queremos ter a nossa sorte modificada, mas nós não colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. Sabe, amado, quantas vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Sabe, nós vimos, o fato de você vir ao culto, não deve ser só, eu vou cumprir uma escala, eu vou só porque eu estou escalado hoje, eu vou só porque o pastor me pediu para ir, eu vou. Não, amado, a motivação minha e sua aqui é porque isso aqui é a casa do Senhor, porque Deus está aqui. Aí alguém pode falar assim: mas Deus mora dentro de mim também. Mora, mas a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar. O que Deus quer, amado, meu e seu, é que possamos de fato nos entregar a Ele, com mais intensidade, com mais fervor. Sabe, não é só você vir à igreja e ajudar, e achar que está tudo bem, não. Sabe, não é só você vir e servir em algum departamento e achar que está tudo bem, não é isso. Sabe, eu e você muitas vezes nós não estamos entendendo aquilo que o Senhor quer. O que Deus quer de mim e de você é intimidade. É intimidade. Sabe, às vezes a gente acha que muitas vezes a conversão para o caminho errado, ela acontece como foi com o povo de Israel lá no Egito. Sabe, o que foi que Deus falou para Moisés?
para Moisés falar para Faraó. Deus falou o que para ele? Liberta o meu povo do cativeiro do Egito, para que eles possam ir a um local me adorar. O que incomodou a Deus quando Adão pecou? Foi quando Deus foi se encontrar com ele, ele não estava lá para ter comunhão. Porque a Bíblia diz que todo final de tarde, Deus ia se encontrar pessoalmente com Adão dentro do Éden, para conversar, para ter intimidade. O que Deus quer de mim e de você é intimidade. Mas às vezes nós colocamos, na maioria das vezes, tudo na frente do Senhor, e tudo começa a se tornar uma desculpa. Eu falo isso por mim, pelo meu trabalho. Quantas vezes eu estou no meu trabalho lá, e porque envolve vida, e não sei o que, e daqui a pouco eu estou começando a fazer algumas coisas, no sentido de estar ali, e esquecer às vezes que eu tenho um compromisso, seja em casa, seja em algum outro local. E qual a desculpa que eu dou? Para mim mesmo. O Senhor falou para mim hoje à tarde, quando estava estudando para dar essa palavra. Qual a desculpa que eu dou? Não, mas eu sou médico, eu salvo vidas. As pessoas não entendem. Eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado do Senhor, eu tenho um chamado com o Senhor, mas o meu primeiro chamado com o Senhor é servir a Deus. O meu primeiro chamado com o Senhor é servir a Ele. E como doeu ver o Senhor falar para mim: por que é que você coloca as coisas que eu te dou na minha frente? Tem um vídeo, eu esqueci de trazer hoje, tem um vídeo no YouTube, depois você vê, é a torta de Deus. Coloca lá para você ver, são 3 minutos. É bem interessante. A história de um homem que traz uma torta numa mesa e coloca essa torta lá. E aí vai o convidado e ele começa a servir, e está lá, trabalho, o cara bota uma baita numa fatia, lazer, outra fatia enorme, e ele vai dividindo, aí no final para Deus, um pedacinho, ele coloca no prato, aí alguém na mesa olha assim e fala: cara, ele quem trouxe a torta. Aí o cara olha e está assim, Deus com o menor pedaço, olhando para você e rindo. E eu me senti assim com o Senhor. Tudo que eu pedi ao Senhor, Ele me deu. Mas nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos mais. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não é errado você querer mais do Senhor, mas nós temos que também dar mais de nós ao Senhor. E o Espírito Santo falava comigo ali. Eu fui para ali estudar porque eu estava quase chorando. O Espírito Santo falava para mim, dizendo assim: ei, tudo que você me pediu eu lhe dei. Eu lhe dei uma família, eu lhe dei um trabalho, eu lhe dei local para trabalhar, lhe dou recurso, lhe dou condição, dou tudo o que você quer. Mas o que eu quero você não me dá, que é a tua intimidade. O irmão Reagan fala no livro dele, amado, eu não lembro qual livro que é, que ele fala que ele está num local assim, ele para, começa a chorar e diz assim: Senhor, me perdoe por te conhecer tão pouco, Deus. O homem que dedicou 70 anos da vida ao ministério, dizer: Senhor, me perdoa porque eu te conheço tão pouco. Sabe, amado, na nossa vida, nós precisamos colocar o Senhor no local que Ele merece, no local de primazia. Porque de fato, quando Ele for primazia, o resto passa naturalmente a ser acrescentado, sem que eu e você possamos fazer força. E eu experimentei disso aqui nessa cidade.
quando eu comecei a me envolver mais com a obra, mais com o Senhor, quantas coisas maravilhosas Deus fez. Na minha casa, na minha família. Aí quer dizer que porque acontece uma coisa ruim, ou porque uma coisa sai fora do planejado, ou porque o resultado muitas vezes não é como você quer, por um erro seu, por um erro meu. Aí chegamos para Deus dizendo: mas Senhor, o Senhor não falou que comeu melhor essa terra? Por que eu estou passando por isso, Deus? Aí o Senhor olha para mim, para você, no maior amor, e fala assim: ei, por que você não tem me procurado sem interesses? O Espírito Santo estava lembrando a mim um dia que a minha filha me pediu algo. Acho que fui buscar ela na escola. E eu parei para abastecer o carro e aproveitei e comprei um chocolate para ela. Mas ela pegou e disse: papai, eu amo estar com você. Não é pelo que você me dá, é porque eu amo estar com você. E muitas vezes Deus está olhando para a gente e dizendo: ei, olha para mim, olha para mim. Eu estou com os braços abertos para te receber, para te abençoar, mas eu só quero te amar. Sabe, amado, não é você, não sou eu, simplesmente servir ao Senhor, é eu amar servir ao Senhor. Quando isso acontecer, aí se concretiza o que o profeta Jeremias falou. Aí eu serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Amado, é intimidade, o que Deus quer é intimidade. Muitas vezes, a nossa vida não mudou. Muitas vezes, aquilo que você tanto pede a Deus não acontece. Por quê? Porque o Senhor não está sendo prioridade na minha e na sua vida. E Deus, amado, Ele é igual um pai. Não, igual não, Ele é o nosso pai. E assim como nós, Ele é responsável. Tem gente que não recebe as coisas do Senhor, porque Deus sabe que se entregar, a pessoa no outro dia se afasta dos caminhos de Deus. Quem nunca conhece um caso aqui de uma pessoa, eu vi muitos em Campina Grande, dizer: não, Deus, não digo que o Senhor me der uma moto, não digo que o Senhor me der um carro, não digo que o Senhor me der alguma coisa, eu vou servir ao Senhor, eu não vou faltar um culto na igreja, eu vou fazer tudo do melhor que eu puder. Chega o carro, chega a moto, e cadê o crente? Sumiu. Por quê? Porque o interesse dele não estava com o Senhor, estava naquilo que o Senhor poderia dar a ele. Mas Deus, amados, na sua infinita misericórdia e amor, Ele nos acolhe, cuida de nós. Mas, amados, o que Deus quer é que eu e você possamos acessar um novo nível, um nível mais alto. Sabe, vamos andar para no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 25, no verso 14. Salmos 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia diz, amado, que a nossa aliança, a nova aliança que nós nos encontramos no Novo Testamento, é uma superior aliança. A palavra sozo, do grego, significa salvação. Ela contempla cura, ela contempla libertação, ela contempla prosperidade, ela contempla preservação e ela contempla salvação. Todo esse pacote já está disponível para mim e para você, mas para que essa aliança
se manifeste na sua plenitude, é necessário que haja o quê? Intimidade. Quando nós vemos a vida dos grandes homens de Deus, não só o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Pedro, ou os heróis da fé no Antigo Testamento, mas quando nós vemos homens de Deus que são cheios do Espírito na nossa atualidade, que devem ser referências para nós, qual que é o diferencial deles? Intimidade com Deus. É uma pessoa que ela ama a palavra, ama ler a Bíblia, ama orar, ama louvar, ama ter intimidade com Deus. Amados, são pessoas assim que alcançam um nível mais alto. Por que alcançam um nível mais alto? Porque desenvolvem intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele é quem faz mudar a nossa sorte. Sabe, amado, eu cansei de, na minha vida, eu tentar mudar as coisas, porque quando eu tento mudar as coisas, nada sai do jeito que eu quero. Sabe aquilo que você tenta fazer, você tenta consertar e vai ficando pior ainda, e quanto mais você mexe, pior vai ficando. Amado, tem horas que na minha e na sua vida, nós temos que parar e dizer assim: Senhor, eu cansei, já deu, chega. Eu cansei de eu tentar fazer do meu jeito, eu quero fazer do seu jeito, Pai. Precisamos, amados, deixar que Deus seja de fato o nosso pastor, ser o nosso pastor. Se não colocamos Deus como prioridade na nossa vida, amados, nós certamente não iremos experimentar da plenitude. Às vezes estamos experimentando gotas de glória, gotas de poder, gotas de provisão, gotas de capacitação, quando o Senhor deseja nos inundar, derramar um balde cheio em nós. Porque quando a Bíblia fala de unção, a Bíblia fala de grande quantidade. Quando a Bíblia fala como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas suas barbas, desce pelas suas costas e encharca as suas vestes, meu amado, isso é grande quantidade. Porque se fosse só pinguinho, só ficava e lá descia, não escorria para lugar nenhum. Mas para que isso se manifeste, tem que haver intimidade. É colocar de fato o Senhor como primazia na nossa vida. Amados, quando nós fizermos isso, vir aos cultos, passa a ser a coisa mais prazerosa que você fizemos. Você vai sentir falta de vir à igreja. Vai ficar uma pessoa que tem abstinência, se tremendo, desejando ardentemente, porque é isso que nós precisamos ter, a abstinência de Deus, no sentido de sentir falta de termos a presença dEle no nosso meio. Sabe, amados, nós não precisamos viver à sombra daquilo que já é revelado. E quando eu vejo a vida de Moisés, a Bíblia fala que Moisés libertou o povo do cativeiro do Egito, e Moisés ele tinha um hábito de onde o povo parava, parou o povo, parou o arraial, vamos descansar, primeira coisa que Moisés mandava fazer era o quê? Ei, ergue o tabernáculo, ergue o tabernáculo, porque Deus era prioridade na vida de Moisés. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face e conversava como conversava com um amigo. No livro de Êxodos é bem claro isso. E, amado, é interessante, porque a Bíblia fala que a sede de Moisés em conhecer Deus era tanta, porque Moisés foi o homem que desde o seu nascimento experimentava milagre atrás de milagre.
E mesmo assim, em Êxodo, capítulo 33, no verso 18, a Bíblia fala que Moisés sobe ao monte, e ele fala: Senhor, eu rogo que me mostres a tua glória. Eu rogo, Senhor, que você me mostre a minha glória. Ou seja, Pai, e ele ainda fala: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não vou sair daqui, porque a presença do Senhor era tudo na vida de Moisés. A Bíblia relata que quando ele ia orar, que ia subir ao monte, ou ia ao tabernáculo, as pessoas já sabiam, porque uma nuvem pairava sobre lá, e era como se houvesse fogo naquele local, era intimidade sendo gerada. No relato em que o tabernáculo ele vai ser descrito, quando Moisés sobe para pegar as tábuas da aliança, a Bíblia fala que ele sobe ao monte e fica 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, desfrutando da presença do Senhor, conversando com Deus face a face. Não é à toa que a Bíblia fala em alguns momentos, que quando Moisés sai do tabernáculo, da presença do Senhor, o seu rosto resplandecia. Tamanha era a presença de Deus na vida dele. Meu amado, eu e você temos que ser assim, de uma forma tal que a nossa intimidade desperte nas outras pessoas a atenção. Dá para você dizer assim: olha, essa pessoa tem alguma coisa diferente, essa mulher tem algo diferente, esse homem tem algo diferente, eu não sei o que é, mas ele tem algo diferente, eu vou lá saber. E quando falar conosco, amado, você fala: olha, é intimidade com Deus. Só dessa forma, amado, é que Deus pode mudar a minha, a sua sorte. Sabe, o motivo de você nos relacionarmos com Deus não deve ser por aquilo que Ele pode nos dar, mas pelo quem Ele é e pelo que Ele já fez por nós. Meu amado, gratidão é o que move isso. Aleluia, amados. Glória a Deus. Isso é tão interessante, amado. Isso é tão interessante. Vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 2. A partir do versículo 2, Apocalipse 2:2 diz assim: isso é Jesus falando na revelação do Apocalipse na ilha de Pádmos para João, em que ele fala: conheça as tuas obras, para a igreja de Éfeso, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixei esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, isso é muito interessante. Jesus ele fala: olha, vocês são exemplo de perseverança, exemplo de fé, de dedicação à obra do Senhor. Só uma coisa eu tenho contra vocês: que vocês perderam o primeiro amor, ou seja, vocês perderam a motivação em me procurar. Amados, a nossa motivação em procurar o Senhor deve ser porque nós o amamos. Somente isso, amado. Somente isso. Não é porque Ele vai me fazer prosperar, não é porque Ele vai mudar a minha vida, não é porque Ele vai fazer meu casamento crescer e avançar, não é porque a minha conta bancária vai ficar recheada, não é isso. É porque eu o amo, e Ele é tudo para mim. 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 Quando o Espírito Santo, amado, de fato for tudo na nossa vida, tudo para mim,
nós iremos de fato desfrutar de um novo nível, em que a falta não nos alcança, em que a pobreza não atinge, em que a dor não faz diferença, em que a doença não toca, porque a intimidade com o Senhor, amado, é de uma forma tal, que nem que jogue numa fornalha, você fala, se joga na fornalha, ok, se eu ficar bem, beleza, se não ficar, também está bom do mesmo jeito, porque o Senhor está comigo. Isso é convicção, amado. Isso é intimidade com Deus. E nós muitas vezes, diante de dificuldade, diante de um tropeço que tem, diante de alguma coisa, diante de um desapontamento, porque alguém olhou com cara feia, ou porque alguém te criticou, ou porque falaram mal de você, ou porque falaram uma coisa de mim, aí a gente fica logo, nossa, esse negócio de Deus aí, não sei o quê, já quer desistir, já quer largar o pano, ou então trata as coisas do Senhor como uma coisa normal, como uma coisa sem importância, ou como uma coisa a mais. Não, amado, Deus não é um a mais na minha, na tua vida, Ele é tudo. Hoje eu entendo porque muitas coisas na minha vida não saíram como eu queria. Não saíram como eu queria, mas porque talvez se tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. E eu entendo que é muito mais importante estar aqui hoje, servindo ao Senhor, do que satisfazer a minha carne, ao meu orgulho, aos meus prazeres. Mesmo, amado, que não sejam coisas ilícitas, que não eram. Não era para pecar, cair na bagaceira no mundo, não era isso, amado. Mas era eu colocar coisas como prioridade da minha vida, quando na verdade tem que ser o Senhor a prioridade. O Senhor falava para mim, o que eu quero de você é a mesma empolgação que faz você sair daqui, pegar sua família, pegar um carro, dirigir 800 quilômetros para ir lá em São Paulo, faz um curso, passa o dia todinho lá, volta sorrindo, achando o máximo porque está cansado, mas está aprendendo, dirige mais 800 quilômetros para voltar para cá, feliz da vida, realizado, porque está fazendo o que gosta. E o Senhor falava para mim ali, eu quero essa mesma disposição sua para as minhas coisas. Onde vir a igreja, não tem que ser, nossa, eu tenho que ir ao horário aqui, não, amado. É dar a hora e você já gerando expectativa, nossa, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai me alcançar, hoje Deus vai mudar a minha vida de novo. Aleluia. Para encerrar, vamos em Filipenses 3, no capítulo 3, no verso 2. Isso é Paulo fazendo um aviso à igreja de Filipeia, falando contra os falsos mestres, e ele fala assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, que não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe, amado, tem gente que anda soberbo. Paulo estava alertando aqui sobre gente que anda soberbo, gente que anda cuspindo currículo, gente que parece general do exército militar, com não sei quantas medalhas aqui, insígnia, para dizer que é o tal, que é o cara, que faz acontecer. Confiança na carne, amado. Sabe, gente que vai falar e começa, não, porque eu sou fulano de tal, porque eu tenho doutorado, porque eu tenho não sei o quê, porque 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 não sei o quê. Não, porque eu fiz o rema não sei aonde, eu fiz escola de ministro, porque fiz não sei o quê, porque não sei o quê. Meu amado, quem te justifica,
quem te apresenta e quem te guia é o Senhor. Não precisa estar fazendo o seu próprio caminho, dizendo assim, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Meu amado, se você for bom ou se você for ruim, não interessa. Você só precisa ser um vaso de honra na mão do Senhor. Aí é o que Paulo fala. Ele diz aqui, se alguém podia confiar na carne, e acha que podia confiar, e eu? E ele começa a destrinchar. Vê que coisa poderosa. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Além disso, ele ainda não fala aqui, mas Paulo, amado, além de judeu nato, ele ainda era cidadão romano. E para você ser cidadão romano, você tem que ter uma alta linhagem. Naquela época, do ponto de vista histórico, para você ter direito a ser cidadão romano, para você poder votar, para você poder participar de leis, para você ter o título de cidadão romano, você tem que ter condição financeira, ser uma pessoa letrada, ser uma pessoa que tinha um vasto conhecimento, não só científico, como um conhecimento político, uma pessoa com condição financeira, uma pessoa que tinha escravos, um homem de terras, porque naquela época não existia dinheiro em papel. Um homem era conhecido por sua cidadania quando era um homem que tinha muitas terras. Tanto é que pessoas compravam o título de cidadão naquela época. Ou seja, era uma pessoa que ela começava a trabalhar, juntar dinheiro. Um comerciante, por exemplo, o cara era um árabe, juntava muito dinheiro, ele ia lá e comprava o título de cidadão romano. Por quê? Porque ele estava pertencendo ao maior império da terra. E onde ele fosse, ele representava o Império Romano, a maior força político-militar naquela época. Paulo era tudo isso. Além disso, ele era judeu, como diz, da nata, hebreu de hebreus. Ele ainda fala, quanto à lei, fariseu, amados, existiam fariseus, saduceu, mas das linhagens dentro dos hebreus judeus, o fariseu era o cara que mais levava as coisas à risca. Se tinha um cara certinho de dar raiva naquela época, era um fariseu. Sabe aquele cara que você não tinha nada para falar dele? Igual o povo do mundo fala, fulano é tão certinho que dá raiva. Você já viu alguém falar isso? Rapaz, fulano é uma pessoa que anda tão na linha que dá até raiva. Ele não faz nada de errado para a gente falar dele. Ninguém pode nem fofocar do rapaz, porque de tão certo que ele é, ninguém pode falar mal dele. Paulo era isso. Aí vê só o que ele ainda continua falando. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, ele até fala isso no livro de Atos. Quando ele perseguia a igreja, amado, ele fazia isso, não porque ele era o carrasco, era uma pessoa má. Não. Ele fazia isso porque ele achava que estava combatendo uma seita. Porque Paulo entendia que a verdadeira fé e religião era a religião judaica. Só quem salvava era a circuncisão. Então até nisso ele se dispôs. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 8, que ele chega às autoridades judaicas e romanas, e ele pede uma carta com autorização para perseguir e matar cristãos. Porque ele achava naquela época que o cristianismo ia derrubar o judaísmo. Agora perceba bem, se nem Roma foi capaz de derrubar os judeus, Paulo tinha convicção de que era a verdadeira fé, e ele dá a vida dele por aquela causa. Ou seja, era um homem que não sentia do que falar, cara inteligente, capacitado, rico, com dinheiro, conhecedor das leis judaicas. E ele fala, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era uma pessoa que não tinha nada do que se falar. Mas aí ele continua no verso 9, no verso 7 quer dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por o amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vê que coisa gloriosa, amado. É o cara que tinha tudo num dia, no dia seguinte não tinha mais nada, deixou de ser rico, influente político, um homem bem-quisto, um homem que era referente, um homem que não pegava fila de banco, um homem que passava na frente de todo mundo, um homem que não respeitava, um homem que não precisava, as pessoas que serviam a ele não precisava servir a ninguém, passa a ser escravo, perseguido, surrado, algumas vezes passando por necessidades financeiras, e ele dizia assim: olha, com alegria eu perdi tudo, por amor ao conhecimento de Cristo. E ele fala: as outras coisas passaram a ser refúgio para mim. Sabe o que é refúgio? Você vê, por exemplo, hoje a gente está colecionando o álbum figurinha da Copa, né? Aí a figurinha repetida é o quê? É um refúgio. Ou seja, aquilo que antes, quando você não tinha nenhuma figurinha no álbum, que você pega aquela figurinha, você faz a maior festa, depois que você pega de novo, ela passa a ter valor nenhum. É só mais um. Aí se perdeu, já tenho a minha. Ou seja, deixou de ter importância. Paulo fala que tudo aquilo que antes era a salvação dele, era o que ele se apoiava, era o que ele se orgulhava, perdeu o sentido, porque agora ele conhecia a Cristo. E por ele conhecer a Cristo, a intimidade, ele fala, o sublime, ou seja, o mais alto conhecimento, a intimidade que eu tenho com Cristo hoje, me faz ver que tudo isso não vale nada. E muitas vezes, amados, nós, às vezes eu vou falar por mim mesmo, muitas vezes colocamos a profissão, o nosso casamento, os nossos filhos, e até algumas coisas, o servir na igreja com o coração errado, na frente daquilo que deve ser prioridade, que é o Senhor. Mais uma vez, amado, Deus não é contra o seu casamento, Deus não é contra a sua família, Deus não é contra o seu trabalho, pelo contrário. Mas o que Ele quer é que você e eu o coloque no local que Ele merece, como prioridade. Quando perguntaram a Jesus no Sermão da Montanha: mestre, qual é o mandamento que o Senhor nos dá? E ele fala, qual é o primeiro mandamento que ele fala? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando de fato, amados, colocarmos o Senhor como a nossa prioridade. Sabe, é interessante, estou encerrando já, o pastor Luciano Subirá, ele conta que houve uma época em que ele determinou que ia ler mais a Bíblia, que ia orar mais, que ia jejuar, que ia assim, fazer uma intensificação, um intensivo com o Senhor. E daí a pouco ele já estava entrando nas madrugadas orando, lendo a Bíblia, e ele falou: nossa, meu conhecimento está aumentando, nossa, eu estou... Ele disse que um dia o Espírito Santo chegou para ele e falou: ei, eu não estou te pedindo para você ser o super power mega, estou te pedindo só para você me conhecer, só para você ter intimidade comigo. Sabe, se a tua motivação é ler mais, é estudar mais a palavra, para me conhecer, ok, mas a tua motivação é para você ficar pregando e mostrar a todos que você sabe mais, está errado. E ele falou: naquele dia em diante, a minha vida, a minha intimidade com Deus foi modificada, porque eu passei a querer ler a Bíblia. Eu não lia porque era uma meta ler a Bíblia. Mais uma vez, amados, ninguém aqui está falando para você não ter metas a serem cumpridas com o Senhor. Isso é saudável, mas você deve ter como a sua prioridade conhecer a Deus, conhecer mais do Senhor.
E amado, eu não estou falando isso, não vou poder faltar nenhum culto. Não é isso. Mas até mesmo o culto que você não puder vir, o seu coração está envolvido aqui. É você estar no seu trabalho, na sua casa, por qualquer motivo que aconteça, mas você está dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sei que o culto está sendo uma bênção, porque meus irmãos que estão lá estão sendo alcançados. Amado, o Senhor está falando comigo aqui agora: ore pelo culto quando você não vir, ore pelas pessoas que vão estar aqui recebendo a palavra do Senhor. Se você não puder vir por qualquer motivo, ore para que Deus fale e se manifeste a quem estiver aqui, amado. Isso é o coração voltado para o Senhor, isso é entender que Ele é a nossa prioridade, e é desejar ardentemente estar aqui. Não é estar aqui, não, vamos lá cumprir tabela. Não, amado, quando de fato isso acontecer, é o que Jeremias falou: nós encontraremos a Deus, Ele será achado de nós, e aí Ele vai de fato poder mudar a nossa sorte. Amém? Glória a Deus. Então, que vocês não possamos, amados, desfrutar de um novo nível de intimidade com Deus, para que a nossa sorte venha a ser mudada. Amém? É o que eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus.